E aí, São Paulino e São Paulina, como você tá? Tudo certo? Bom, nesse vídeo, mais de rotina, mais um vídeo de rotina mostrando um pouco as notícias do dia a dia de São Paulo. A gente vai falar sobre a possível time reserva do São Paulo contra o São Bento na terça-feira, né? Um jogo, né? A gente vai ter quase uma semana de descanso, mas mesmo assim o Rogério deve poupar. A gente vai falar sobre o melhor ataque do time, que o time é o melhor ataque do Paulistão. Então mas muita gente ainda está insatisfeita com diversos motivos, então a gente vai debater um pouco isso. E também vai falar um pouco também sobre a dupla de zaga, né, que se firmou bastante, né, um motivo da gente ficar aliviado, né, porque diversos jogadores saíram por lesão, então o Beraldo e o Alan Franco acabou fixando nessa posição e tá dando um pouco mais de tranquilidade. Então, se você quiser saber de todos esses assuntos mais detalhadamente, vem comigo que eu te conto tudo. Bom, São Paulo, que enfrentou a Inter de Limeira na quarta-feira, vai jogar agora só na terça-feira que vem contra o São Bento, logo daqui a 2, 3 dias. E o Rogério Ceni enfatizou que quis dar 2 dias de descanso para os atletas que jogaram contra a Inter de Limeira. Então, os atletas tiveram um tempo mais de descanso, tiveram 2 dias aí para se recuperar em casa, tudo certo. Mas mesmo assim, o Rogério, mesmo após uma semana de descanso, assim, entre jogos, e dar 2 dias de folga para os jogadores, o Rogério deve estar usando o time reserva contra o São Bento por conta o alto risco de lesões que o time está sofrendo nas últimas partidas. Então, para poupar mesmo, o São Paulo está muito bem na tabela, é o segundo melhor time do campeonato em questão de pontos, é o primeiro do grupo, então tá numa situação um pouco mais estável no Paulista. Então, para poupar um pouco mais, ele vai deixar de utilizar aqueles jogadores que estão jogando mais regularmente, né? O exemplo da dupla de zaga, né? O Beraldo, Alan Franco, o Wellington Rato, o Caleri, o Luciano, o Nestor, querendo ou não, ele tá jogando bastante, o Mendes. Então, esses jogadores um pouco mais regulares não devem estar presentes na partida contra o São Bento, ou pelo menos devem estar na reserva. E falando um pouco mais também sobre a dupla de zaga, que é o próximo assunto. A dupla de zaga se fixou bastante, né? O Ferrarese machucou, né? A gente não vai ver provavelmente durante muitos meses. O Arboleda só vai ser preparado para voltar para a fase final. O Diego Costa, cirurgia no joelho. Então, assim, igual o Léo saiu, o Luizão saiu, então a gente acabou sobrando só o Alan Franco e o Beraldo. A gente tem o Matheus Belém na reserva, mas um moleque totalmente novo, né? 19 anos. Então, assim, o Beraldo e o Alan Franco estão tomando um pouco mais de conta nessa posição. São zagueiros diferentes, né, do Ferrarese e do Arboleda, que são mais de combate, mais de melhor bola aérea. O Ferrarese e o Alan Franco é mais de construção, o que agrada muito o Rogério. Então, assim, o Beraldo, mesmo muito jovem, ele tem total tranquilidade, total segurança para sair jogando, tem total confiança mesmo de arriscar algum lançamento e acerta, tem muita qualidade para isso. O Alan Franco, eu acho que entre os dois é o mais inseguro, né, o que nos traz um pouco mais de insegurança por ele querer arriscar demais. Né? Às vezes ele evita dar um combate, ele evita dar um carrinho no jogador, aquele típico zagueiro mesmo que chega junto no atacante. Não é muito a característica do Alan Franco. Ele gosta de destruir construindo e às vezes isso dá um pouco errado, nos traz um pouco mais de insegurança. Mas a dupla de zaga tem 6 jogos, os dois juntos jogaram 6 vezes de 9 partidas ao total de São Paulo, sendo elas 5 em sequência. Então, 5 vezes seguidas, o Alan Franco e o Beraldo foram titular de São Paulo, tendo 4 vitórias, uma derrota e um empate. Uma vitória, uma derrota para o Corinthians e um empate contra o Palmeiras, e tomou gols em 5 dessas oportunidades. Então, assim, mesmo com um repertório muito bom dessa dupla de zaga, mesmo assim, o nosso sistema defensivo em si, eu acho que não é nem por conta dos jogadores, eu acho que o sistema defensivo que o Rogério monta, eu acho que é um pouco desfavorável, né? Toda hora a gente vê os atacantes frente a frente com os zagueiros, então fica muito difícil também. E por conta disso a gente tomou gol em 5 partidas, ou seja, de 9 partidas ao todo de São Paulo, de 6 partidas da dupla de zaga, 5 dessas partidas a gente acabou tomando gol, então a gente vazou 5 vezes. É um repertório, né? Vamos colocar metade dos jogos que a gente disputou até hoje, a gente tomou gol, ao menos um gol. Então, assim, eu acho que é mais por conta do sistema defensivo mesmo do São Paulo.
Agora um assunto mais quente, né, um assunto mais detalhado do vídeo vai ser sobre o melhor ataque. O São Paulo é o melhor ataque do Paulistão, a gente tem mais gols do campeonato, a gente tem 17 gols ao total, dividido em 9 partidas, então dá quase 2 gols por jogo. Mas tem um repertório ruim, tem um lado ruim dessa história, que é fora de casa, jogos fora de casa, a gente tem somente 4 gols. Ou seja, o nosso ataque funciona muito melhor dentro de casa do que fora de casa. Então, assim, é uma questão tem que se analisar, né? Por quê, motivos. Obviamente, a gente sabe que dentro de casa a gente tem apoio da torcida, o gramado favorável, enfim. Mas fora de casa, a gente tem essa dificuldade há muito tempo, né? Fora de casa, desde do Crespo, do Diniz, a gente tem um pouco mais de dificuldade fora de casa, o que é totalmente normal. Mas é uma questão a ficar se analisada. Mas o melhor ataque é muito por conta do Galopo, né? O Galopo tem 6 gols, é o artilheiro do campeonato, é o artilheiro de São Paulo, é o artilheiro do campeonato junto com o Kennedy, com 6 gols. Então, um atleta que, foi titular 3, 4 vezes em 9 partidas e mesmo assim conseguiu fazer vários gols. Então, muito do nosso ataque varia muito dele. E do Wellington Rato, o Wellington Rato que compõe 3 assistências, né, todas de bola parada. Então, nossa bola aérea ficou muito mais potente. Então, o que facilita muito, né, ao fazer gols. A gente não tinha essa bola aérea durante muito tempo. Então se o jogo estava muito truncado, ficava truncado. A gente não tinha nenhum repertório para sair desse tipo de jogo, né? A gente às vezes enfrenta times menores, né? No exemplo do Campeonato Paulista, e a gente acabava tomando o controle da bola, mas sem ter muita efetividade. Então a bola parada chegou para resolver isso, muito por conta do Wellington Rato, que bate muito bem na bola. A gente não tem tantos jogadores altos assim, né? A maioria tá machucado, Arboleda, Ferrarese. Mas mesmo assim, com o Calero, o Alan Franco, que cabeceia muito bem, o Beraldo, enfim, jogadores um pouco não tão altos, né? Poucos jogadores altos no time, a gente está conseguindo desembolar muito mais na bola aérea do que nos últimos jogos. Isso colabora muito com o total de gols que a gente tem na temporada. Mas mesmo assim, a gente, vamos colocar, nos 3 jogos atrás, a gente estava metendo pau no Rogério Ceni, estava pedindo todo mundo mandar embora. Óbvio que a gente tem defeito sim, mas sabe, a gente tem um defeito muito grande no sistema defensivo, por exemplo, mas a gente, com o melhor ataque, 17 gols, sabe, muitas coisas melhoraram, tá no começo de temporada. Então, assim, é uma estatística muito legal pra gente analisar aqui, pra ver que não tá totalmente no fundo do poço. A gente tá no começo da temporada, tem muita coisa pra ajeitar, sim, mas mesmo assim, diversos torcedores criticam fielmente Rogério Ceni, todo mundo que tá lá, e eu volto a dizer, se fosse para mandar todo mundo embora, a gente tava, né, a gente nem faria vídeos aqui, a gente realmente ligava o dane-se mesmo, mas não é assim que funciona. A gente tem que realmente debater os aspectos positivos e negativos, e um dos aspectos positivos é esse melhor ataque, um ataque, nas últimas temporadas a gente também tem muita dificuldade de fazer gol, né, com o Crespo, a gente não fazia tantos gols, não tinha tantos placares longos, extensos, né, igual 5-1 contra a Inter de Limeira, 4-1 contra a Portuguesa. Era um pouco mais raro esse tipo de situação. Então, assim, tem aspectos positivos e negativos, e um deles é esse melhor ataque. A questão é se isso convence, né? Isso realmente é um fator a ser levado em consideração a ponto de mediar o trabalho desse time, o trabalho do Rogério Ceni, né, especificamente, porque ele que está no comando de tudo. Então, se essa estatística dá em consideração, se é um fator para se levar em consideração além, a ponto de você ponderar mesmo ou não, é só uma estatística boba. Eu acho que não, eu acho que é realmente uma estatística muito interessante para a gente analisar. Então, a gente tendo o melhor ataque em 9 partidas, disputando com Palmeiras, Corinthians, enfim, diversos times muito bem qualificados, a gente está muito bem. Bom, e foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê seu like aqui se você curtiu. Dê seu comentário também, a sua sugestão, para que o que a gente pode melhorar aqui na nossa maneira de trabalhar, de trazer informações para vocês. A gente que todos os dias está fazendo um vídeo aqui para vocês informando, está postando diversos posts no Instagram, segue lá, Trifanáticos. A gente está todos os dias colocando stories, posts, fazendo vídeos aqui para vocês para trazer a melhor informação
e mais detalhada possível para vocês entenderem a situação do clube diariamente, certo? Então, se você apoia esse trabalho que a gente faz, esse esforço que a gente dá, que é muito grande, né? Por puro amor ao São Paulo e por pura paixão e gostar desse tipo de conteúdo, a gente faz isso com total paixão. Então, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família, que dá uma força gigantesca pra gente que tá começando aqui. Então, foi isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, certo? Um beijão e vamos São Paulo. A gente que volta agora na segunda-feira para falar um pouco mais sobre o pré-jogo da terça-feira contra o São Bento, certo? Obrigadão.